pessoal, beleza? Moisés aqui para um rápido vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu quero conversar com vocês de um assunto que é bem interessante e tem bastante divergência aí em relação à interpretação dele. O que significa amontoar brasas de fogo sobre sua cabeça. E o tema desse vídeo vai ser exatamente esse, que eu quero explicar para vocês o que significa essa expressão bíblica. Então vamos lá, pessoal, antes de começar aqui então, eu vou ler para vocês os versículos e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Em primeiro lugar então, pessoal, esse versículo aqui, ele se encontra em dois lugares na Bíblia. A primeira vez que aparece ele lá em Provérbios, que a gente vai ler agora, e depois ele aparece também em Romanos. Então lá em Provérbios, no capítulo 25, do versículo 21 ao 22, vai aparecer esse versículo, e depois o apóstolo Paulo ele faz uma ligação ali, menciona esse versículo em Romanos, no capítulo 12, versículo 19. Então vamos lá, eu vou ler aqui o versículo para vocês, E se teu inimigo tiver fome, olha o que a Bíblia fala, pessoal, que interessante. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. E agora entra aqui o versículo que é tema desse vídeo aqui, que a gente vai estudar um pouco. Porque assim amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Isso é Provérbios capítulo 25. Então a grande pergunta que eu deixo é: o que significa essa expressão? O que é amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça? Então, antes de a gente começar esse estudo, a gente já precisa definir sobre a cabeça de quem que vai ser amontoado a brasa. Então vamos lá, quando a Bíblia fala amontoar brasa sobre a sua cabeça, está falando de quem, pessoal? Responde aqui nos comentários. É sobre a cabeça do leitor, aquele que está lendo a Bíblia, ou é amontoar a brasa sobre a sua cabeça no sentido do inimigo? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que definir então é sobre a cabeça de quem que amontoará brasas de fogo. Então primeiro eu já vou começar respondendo essa pergunta, que é justamente do inimigo. Então quando a Bíblia fala amontoará brasas sobre a sua cabeça, está se referindo ao inimigo e não à sua cabeça do leitor. Então algumas vezes a palavra de Deus vai se referir a tua no sentido de o leitor e sua no sentido daquele contexto que está inserido a palavra. Então a palavra ali, pessoal, a sua cabeça, está se referindo ao sua, que é a terceira pessoa ali daquele texto, isto é, ao inimigo. Então sua cabeça, diferente do que muitos interpretam, não é a cabeça do leitor. Então amontoar as brasas de fogo sobre sua cabeça é a cabeça do inimigo, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que está essa palavra lá em hebraico, que vocês vão encontrar em Provérbios. Então a palavra ali em hebraico, ela é justamente essa daqui, Gehalin. Então, Gehalin. Essa palavra aqui, a gente vê ela aqui, como a gente sabe, né, em hebraico as palavras terminadas em im, né, a gente fala que são palavras no plural. Então aqui está Gehalim, que é brasas, no sentido de bastante, quantidade grande. Então, e assim, como eu sempre falo, pessoal, todas as palavras em hebraico, ela tem uma raiz primitiva. E eu peguei no dicionário ali, James Strong, que vocês já sabem que eu uso bastante ele, e eu peguei a raiz da palavra, que é Gehalim, que é brasas, e eu peguei a raiz dessa palavra e chegamos na palavra Geher. Pessoal, a palavra Geher, ela significa exatamente atirar fogo, atirar brasas. Então, olha que legal que eu estou querendo dizer para vocês. Quando a Bíblia fala que amontoará as brasas sobre a sua cabeça, falando do inimigo, a Bíblia, num sentido um pouquinho mais amplo ainda, ampliando um pouquinho mais, ela fala assim, que as brasas serão jogadas, as brasas serão colocadas sobre a cabeça do inimigo. Então o sentido bíblico dessa passagem não fala só que amontoarás apenas as brasas ali sobre a cabeça do inimigo, mas sim um contexto um pouquinho mais usual aqui da palavra, que é Geher. Ela vem no sentido de exatamente as brasas sendo colocadas, as brasas sendo jogadas sobre a cabeça
do inimigo. Beleza? Então isso aqui é só uma curiosidade para vocês aí. E agora a gente vai interpretar então o que significa amontoar as brasas sobre a cabeça do inimigo. Vamos lá, pessoal? Então a gente tem 3 interpretações aqui basicamente para falar sobre o que é amontoar brasas sobre a sua cabeça, isso é, a cabeça do inimigo. Então a primeira interpretação que a gente tem aqui, que fala um pouquinho sobre o juízo de Deus. Então quando eles falam, primeiro a gente definiu que o sua é o inimigo. Então quando algumas pessoas interpretam com base em Romanos 12, no versículo 19, que o sua inimigo ali, falando do próprio inimigo, está falando sobre o juízo de Deus, que Deus vai derramar o juízo sobre a pessoa. Porém, pessoal, não é uma interpretação muito válida, porque nos versículos anteriores fala que nós devemos fazer o bem, querer o bem de outra pessoa. Aí o apóstolo Paulo não ia falar agora do nada que nós temos que torcer para que o mal aconteça com outra pessoa. Então a maioria das pessoas usam esse versículo aqui de Romanos 12, 19, que é um versículo bem isolado, para falar que exatamente é o juízo de Deus sobre o inimigo. Porém, pessoal, se a gente analisar todo o contexto, a gente vai ver que não faz muito sentido esse versículo isolado. Então, a primeira coisa aqui, amontoar brasas sobre sua cabeça não é o juízo final ali sobre a pessoa, beleza? Depois a gente tem também o modo teoria aqui, que é uma grande vergonha intensa. O que é essa vergonha intensa? São assim, então a gente fez o bem para o nosso inimigo, a gente foi lá, tratou ele bem, fizemos a parte boa. E esse inimigo ele vai ficar profundamente envergonhado. Eu também discordo um pouco dessa teoria, pessoal, porque assim, tem pessoas que ela têm um ego tão grande, um ego tão superior, que elas não conseguem sentir vergonha mesmo quando estão errado. Por quê? Porque eles não conseguem identificar quando elas estão errado. Então assim, mesmo que você faça o bem, você já deve ter visto algum caso assim, tem pessoas que mesmo você fazendo muito bem para ela, ela ainda não reconhece, ela vai te chamar de errado, porque ela não reconhece o próprio erro. Então assim, aqui a gente já descarta então que é uma vergonha intensa. Porque muitos inimigos, eu vou até colocar assim entre aspas, né? Os nossos inimigos, para eles, na mentalidade deles, nós estamos errados e não eles estão errados. Por quê? Tem toda a questão de ego, tem toda a questão de orgulho. Então, às vezes, a pessoa não reconhece o próprio erro, então isso daqui não se aplica a ela. Então, mesmo que você faça o bem para alguma pessoa, ela não vai reconhecer, mesmo que você fizer o bem para ela, ela ainda não reconhece que você fez o bem. Por quê? Então, a gente já descarta aqui, vergonha intensa. E por último, pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, a terceira teoria aqui então sobre o que é amontoar brasas de fogo sobre sua cabeça é arrependimento e mudança. Isso é o pensamento bíblico por trás desse versículo. Então, quando a Bíblia fala amontoar as brasas de fogo sobre sua cabeça, o que a Bíblia está querendo ensinar? Quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, fazemos o bem até para os nossos inimigos, o legal é que a expressão bíblica ali é aos seus aborrecedores. A Bíblia colocou ali inimigo, tudo bem, né? Tem até uma raiz ali para inimigo, só que a palavra é aquele que te aborrece, aquele que te aflige. Então, quando aquele que te aflige, o seu aborrecedor, ele te faz o mal, o que acontece? E você faz o bem para ele depois, isso é amontoar as brasas de fogo sobre a cabeça dele. Isso é, pessoal, no sentido do quê? De arrependimento e mudança. Então você faz o bem para uma pessoa que te fez o mal, ela vai ficar pensativa. Isso vai gerar nela o quê? Arrependimento e mudança. Então a pessoa fez muito mal para você, você fez o bem para ela, ela fala, pô, a pessoa lá, eu sempre falei mal dela, eu sempre fiz coisa errada com essa pessoa e hoje ela vai lá e me abençoa. E isso vai gerar nela o quê? Um certo pensamento ali de arrependimento e pode gerar nela também uma mudança de atitude e uma mudança de vida em relação à sua pessoa. Então quando a Bíblia fala que amontoará as brasas de fogo sobre sua cabeça, está falando do inimigo, e o sentido bíblico dessa passagem é exatamente esse:
arrependimento e mudança. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi um vídeo bem curto mesmo, que eu tentei explicar para vocês um pouco dessa passagem. E eu vou deixar também tudo que eu falei aqui, um pouquinho mais explicado, eu vou deixar num artigo aqui embaixo também, para você baixar esse artigo, para você ler ele aí. E clique aqui embaixo, então, no link da descrição, que vocês vão ter esse artigo, caso vocês quiserem ele aí de forma escrita. Tá lá no nosso blog. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. Fiquei bastante tempo sem postar vídeo essa semana, né? Foi bem corrida aí esses últimos dias, mas agora a gente vai voltar essa semana aqui com bastante vídeo. Então clique aqui no botão se inscrever, ative o sininho e principalmente deixe seu comentário. Fechou? Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!